Você sabe trabalhar questões que envolvem venda com lucro e com prejuízo? Vamos juntos, vamos lá? A questão diz assim: André vendeu 2 pranchas de surf por R$ 720 cada uma. Opa, então aqui está bem claro que temos o preço de venda. Temos o preço de venda. Aí a questão diz assim, preste atenção. Em relação ao preço pago, o que é esse tal de preço pago, professor? Preço pago é o preço de custo, ou seja, o André primeiro comprou aquelas 2 pranchas para depois revendê-las. Então vamos lá. Em relação ao preço pago, ou seja, ao preço de custo, ele teve prejuízo de 20% na venda de uma delas e na venda da outra obteve um lucro de 20%. Ora, para saber qual foi o valor do lucro ou do prejuízo, nós temos que calcular o valor do preço de custo. Por quanto foi que ele comprou aquela prancha? Então vamos lá, são 2 situações, já dividi a lousa aqui ao meio. Então na primeira situação, o preço de custo que estamos procurando vale X reais. E como a questão disse assim, em relação ao preço de custo, ao preço pago, então o preço de custo para nós representará sempre 100%. 100% é o valor que o André pagou para comprar a primeira prancha. Na hora de vendê-la, ele vai vender com um lucro de 20%. Ele vai vender por 100%? Não, ele vai vender por um percentual maior. Lucro é um percentual maior. Quanto maior? 20%. Então ele vai vender com 120%. E esse preço a 120% é o preço de venda. R$ 720. Aqui está a regrinha de 3 que vai expressar a venda da primeira prancha, a venda em que ele teve lucro. Vejam onde é que está o lucro. Partiu de 100%, que foi o valor que ele adquiriu aquela prancha, e vendeu por um valor maior, 20% a mais que o 100%, 120%. No caso aqui da venda com prejuízo, vai ficar o seguinte, ó. X é o valor pelo qual ele adquiriu a prancha. E então ele adquiriu pelo valor, né, cheio. Vamos descobrir qual é o valor, mas representa 100%. Por que estamos colocando 100% como sendo o percentual do preço de custo, professor? Porque a questão disse em relação ao preço pago. Então o preço pago é o referencial. O preço de custo é o referencial. Só que nessa venda aqui, nesta segunda venda, ele não vendeu por um valor maior do que havia pago, e sim por um valor menor, um percentual menor em 20%, já que foi prejuízo. 100 menos 20, então a venda se deu com 80% do valor de custo. E esse valor de venda foi R$ 720. Temos 2 regrinhas de 3 para fazer, para descobrirmos qual foi o valor de custo da primeira prancha, qual foi o valor de custo da segunda prancha. Basta multiplicar cruzando, ignore o sinal de porcentagem. Aqui teremos 120x é igual a 720 vezes 100, multiplicar por 100 e acrescentar 2 zeros, 72.000, x é igual a 72.000 dividido por 120. Esta primeira prancha foi adquirida pelo André pelo valor de R$ 600. E do lado de cá, multiplica cruzando, ignore o sinal de porcentagem, 80x é igual a 720 vezes 100, 72.000, x é igual a 72.000 dividido por 80, x é igual a R$ 900. A segunda prancha foi adquirida por R$ 900.
Então já sabemos aqui quanto foi que o André gastou, quanto foi que ele tirou do bolso para comprar essas duas pranchas. Para comprar as duas pranchas, 900 mais 600, R$ 1.500. Então vejam que o preço de custo total, o custo total do André foi de 600 mais 900, R$ 1.500. E o preço total de venda do André, ele vendeu as duas pranchas por R$ 720 cada uma. 720 vezes 2, R$ 1.440. Olha aí o que foi que aconteceu. Para comprar as duas pranchas, ele gastou R$ 1.500. Para vender as duas pranchas, vendeu por R$ 1.440. Professor, ele vendeu por um valor menor do que havia gasto na hora de adquirir aquelas pranchas. Então ele vendeu com prejuízo. Ele não teve lucro, não foi bom negócio para o André vender essas duas pranchas pelo preço que ele vendeu. Ele teve no total um prejuízo de quanto? Vamos subtrair 1.500 menos 1.440, um prejuízo de R$ 60. Aqui está o resultado final da operação. A questão está dizendo que é correto concluir que André, ao vender essas duas pranchas, obteve lucro de R$ 60, certo ou errado? Errado, professor. Não foi lucro de R$ 60, e sim prejuízo de R$ 60. Essa é a dica de hoje. Um forte abraço a todos e a gente se vê.